Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos começando mais uma transmissão ao vivo do Promobank aqui no Instagram. Hoje a gente vai falar sobre gestão de liderança, em especial como motivar e engajar seu time, tá? Utilizando algumas ferramentas e tecnologias nesse processo, inclusive dando algumas dicas da nossa ferramenta que você está aqui na live, que é o Promobank, para fazer esse processo. E para a gente bater esse papo aqui, para a gente trocar uma ideia sobre liderança e gestão, mais focado na motivação e no engajamento do time com as necessidades, com as metas da empresa, hoje a gente vai receber aqui na live o Gabriel Ramalho e a Thaís Pimenta para fazer esse bate-bola, trocar essa ideia juntos, tá? Então a gente vai selecionar algumas perguntas aqui que a gente já tem, que a gente trocou ideia com algumas pessoas para passar, tanto para o Gabriel quanto para a Thaís. E vocês, é claro, podem contribuir conosco aqui no chat para que eles possam responder essas perguntas. Nós temos aqui questões tanto para pequenas empresas, times pequenos, quanto para operações maiores, operações que estão crescendo, tá? Bom dia, pessoal da LeaderCred que comentou aqui com a gente. Bom dia para todo mundo que está chegando para assistir essa live. Então, hoje a Thaís também já está conosco aqui no chat. Ela é uma das participantes aqui, ela vai falar aqui com a gente. Bom dia, Kim. Bom dia, pessoal aí Bom dia, Alex. Então, o que vai ser o nosso foco aqui? Tanto o assunto de liderança quanto o assunto de motivação, eles podem ser assuntos muito amplos, tá, pessoal? Quando a gente fala sobre... A gente pode ir para um caminho de meta, a gente pode ir para um caminho de trabalhar engajado em prol do time durante o dia todo, mas hoje a gente vai para uma esfera que é um pouco diferente dessa generalista, tá? A gente vai numa visão de liderança mesmo, de gestão, e o que você pode fazer com poucas ferramentas para conseguir atingir esse objetivo, que é manter o seu time engajado com os compromissos da empresa, tá? Não vai ser um papo de motivação para acordar cedo, motivação no sentido de fazer o que precisa ser feito e de estar alinhado com os propósitos e objetivos da empresa. O que a gente precisa? Será que com as ferramentas que a gente tem já é possível fazer isso? É só uma questão de processos? É só uma questão de comportamento? Ou a gente precisa ir além disso? Então, são questões que a gente vai trazer para o Gabriel e para a Thaís, e aí eles vão comentar aqui com a gente como eles fazem e o que eles veem nas operações de correspondentes bancários no Brasil todo, tá? E aí a gente vai fazendo esse bate-bola. Para quem não sabe, o próprio Gabriel Ramalho, ele possui duas operações de vendas, uma voltado para portabilidade, uma outra voltado para cartão benefício e alguns convênios. Então são dois times completamente diferentes, com metas completamente diferentes ali na esfera de venda. E é claro que ambos precisam performar, ambos os gestores comerciais de cada time também precisam estar alinhados com os objetivos do time e conseguir a lucratividade sem que haja uma competição direta de comparativo também entre eles. Então a gente vai entender como fazer essa diferenciação por times, por produtos, como é que a gente pode bolar essa estratégia aí para a gente ter esse objetivo. Então só vamos aguardar só um minutinho para a Thaís e para o Gabriel conectar conosco, e aí a gente já vai tirar todas as dúvidas, aqui algumas que a gente já anotou aqui, sobre esses assuntos que eu estou fazendo uma introdução aqui para vocês, tá? Enquanto eles estão entrando aqui conosco, quem já é cliente do
do Promobank. Eu vou aproveitar aqui e conversar com vocês sobre um lançamento que a gente está fazendo, que está ficando bem legal, caso você já queira experimentar. Mas quem já é cliente do Promobank pode usufruir de uma integração que a gente fez aí com o pessoal da Crefaz, que ficou muito legal, galera. Depois vocês deem uma olhada lá no Promobank, que ficou show pra caramba. Você pode fazer já toda a sua prospecção, venda ali direto do Promobank para crédito com desconto em conta de energia. Ficou muito legal, então eu recomendo depois vocês darem uma olhadinha, tá? Caso hoje à tarde aí vocês... E claro, se vocês precisarem também, chama a galera do nosso suporte, que eles dão uma força aí para te mostrar os processos. Tem vídeo no YouTube também, caso vocês queiram ver como faz. É super fácil, rápido, não tem erro, mas é uma jornada que vai ajudar bastante aí vocês ao longo do processo de venda e de ter mais esse produto. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso, sobre times engajados com os objetivos da empresa. Então, de repente, é mais uma opção de produto, de leque para você pôr aí na sua esteira, na sua empresa de vendas, tá? E é muito simples mesmo de fazer acontecer, tá? Muito simples de você colocar a venda do crédito pessoal com desconto em conta de energia direto do Promobank. Você vai ver que não vai atrapalhar em nada a sua operação e fica muito legal, tá? Depois dê uma olhada lá, que vale a pena. Muito rápido, muito fácil de fazer, até para você colocar esse produto de fato na sua operação. Um cadastro muito simples com o pessoal lá da Crefaz também. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, tá bom? Deixa eu aceitar aqui, o Gabriel tá conosco aqui já. E aí a gente vai começar então a entrar no assunto que de fato a gente veio para conversar. Deixa eu ver se eu aceitei aqui corretamente. Bom dia. Tá, Thaís aqui também. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Deixa eu só ajustar aqui minha câmera. Tá meio embaçado aqui, peraí. Neblina aí no sul. Peraí, só isso que eu vou sair e entrar de novo. Tá, beleza. A Thaís está entrando aqui conosco também, estava aceitando ela aqui, o Instagram já deve estar carregando. E aí a gente começa aqui, de fato, o nosso papo, como eu estava dizendo para vocês hoje, sobre liderança e gestão, principalmente voltada a fazer os nossos times estarem engajados conosco. Vamos ver se agora Bom tá dia. belezinha. Bom dia, Thaís, tudo bem? Eu tô bem, e você? Eu também. Tô aqui lutando com cansaço, com sono, né? Para onde? Eu acabei de chegar no Rio, eu tava em BH acompanhando minha avó no hospital, né? Então passei algumas noites com ela lá no hospital. Aí tô me sentindo uma coruja, sabe? Trocando assim o dia pela noite. Sei bem. Aí, minha filha, aqui a gente passa uma maquiagem, né, pra tampar a cara de panda e segue o jogo. E bora. E aí, Gabi, tudo bem? Quanto tempo, né? Bom dia, Thaís, bom dia. Ué, ele caiu? O Gabriel acho que saiu, né? Acho que caiu, né? Pessoal, tá tudo certo aí com o meu som, com a imagem aí? Tá tudo certo pra você, Ricardo? Na realidade, você não tá aparecendo na minha live também. Acho que o Gabriel e a Thaís caíram, pessoal. Só aguardar eles entrarem novamente aqui. Aí. Acho que agora a gente consegue começar de fato. Aceitei o Gabriel aqui, a Thaís também. Deve ser algum problema de conexão no Instagram, mas ela já vai entrar Agora conosco vai. aqui também. Tá meio... O Instagram tá querendo derrubar hoje. A Thaís também caiu vocês dois. Mas eu estava vendo ela, viu? Tava vendo e ouvindo. Eu vi você falando que não tava conseguindo ver ela. E eu fui desmutar aqui, o meu saiu. Mas, cara, que bom estar aqui com vocês. Um prazer. Fazia tempo que a gente não fazia live aqui. E principalmente para falar de um tema tão relevante, né? Falar de como ter um time engajado, um time motivado.
juntamente aí com o Sanches, que é gestor hoje, tem várias pessoas no time, com a Thaís, que é especialista aí em perfil comportamental. Então vai ser muito bacana o bate-papo. Eu tô, eu tô até olhando aqui, porque eu não sei o que aconteceu, eu tô com o olho meio inchado. Saiu tipo tá meio vermelho, faz 2 dias que meu olho tá meio inchado, agora que eu tô percebendo. E uma das coisas, pegando o gancho, enquanto a Thaís volta, que a gente fala sobre motivação, né? Que é o motivo para ação, é o motivo que nos faz agir, que é muito forte, tem a ver com o prazer, a busca pelo prazer, né? A busca por algo que você quer alcançar, atingir. Ontem eu fui dormir às quase 1 da manhã, estava com os meus sócios conectados até meia-noite e meia, definindo algumas coisas que a gente vai fazer nas próximas semanas dentro das empresas, alguns ajustes, e tipo assim, mega motivado de alguns projetos novos que a gente tá. E como a Thaís estava falando, né? Ela tá com a avó com problema de saúde e não mede esforços para poder ir ver como é que tá, tentar ajudar. Esses são os dois principais motivos que fazem as pessoas agir mais rápido, agir com vontade. A busca pelo prazer, a busca por algo que quer alcançar e também o afastamento da dor, né? Ou a preocupação, ou, né? No caso da Thaís ali, saber se a avó tá bem e tudo mais, não mede esforço para estar com o ente querido ali, podendo ajudar de alguma forma, né? Seja em oração, seja de forma presente. Esses são os principais motivos que fazem as pessoas agirem. E aí a gente vai entrar nos próximos passos da live aqui. Bom dia, Thaís. Agora sim, Bom tudo dia, certo? agora sim. Tô te ouvindo e te vendo bem. Legal, legal. Desculpa, pessoal, caí aqui, troquei de lugar para ver se a internet fica melhor. Peguei um pouquinho do final que o Gabriel estava falando aí. Primeiro, bom dia a todo mundo, obrigada por estar aqui com a gente. Não sei se todo mundo já me conhece, acredito que sim, né? A gente tem audiências semelhantes. Então, para quem está chegando agora, muito prazer. Thaís Pimenta, o Gabi estava falando aí sobre os motivadores, né? É uma área que eu gosto bastante, além de estar aí 17 anos no mercado de consignado, eu me especializei também nessa parte comportamental, nessa parte de pessoas, né? Tem algumas formações aí ligadas ao mundo da inteligência emocional. E como seres humanos, a gente tem naturalmente isso, né, Gabriel? De fugir de uma dor, de buscar por alguma satisfação. E às vezes a gente faz isso por motivos de força maior, né? Que é a questão do instinto, que é a questão da necessidade, mas naturalmente a gente tem a busca de fato por realizações, por mudanças de comportamento, às vezes de forma espontânea, porque realmente quer sair de uma zona de conforto, quer viver uma vida melhor, e às vezes de forma compulsória, né? Eu estou num momento aqui de viver os dois. Minha família é de Belo Horizonte, hoje eu moro no Rio, e daí eu estava em BH até essa noite. Estava em BH no hospital com a minha avó, que ela tá lá meio ruinzinha de saúde, de rins, coração, certas complicações lá. E eu correndo fui para fugir de uma dor que está perto dela, que é cuidar dela, né? Apesar dos compromissos, apesar aí das responsabilidades, todo mundo tem família, todo mundo tem os seus problemas pessoais e na trajetória profissional é um jogo de equilibrar pratos, né? A gente tenta se fazer presente dentro de casa, cuidar dos filhos, da família, das pessoas que a gente ama, mas também de maneira com que a gente não tenha impacto na vida profissional. A vida profissional também não pode parar. É claro que existem momentos que você trata algo como uma prioridade genuína e que não negocia, né? Eu, durante muitos anos, por exemplo, trabalhei em banco, trabalhei em promotora, trabalhei com vendas, assim como o Gabi hoje. Teve um momento da minha trajetória profissional que eu entendi que eu tinha que abrir mão, literalmente, às vezes, de um emprego, que eu pedi demissão uma época com quase 10 anos, né, de trabalho, uma trajetória ali de crescimento dentro de uma das maiores promotoras do país. Eu tinha uma filha pequena, com 2 aninhos, eu falei, não, eu preciso cuidar da minha filha. Então, abri mão do trabalho para poder ser mãe, mas no home office, com ela sentadinha no meu colo, sentadinha na cadeira, várias pessoas que me acompanham há mais tempo já viu a Pietra participando de live aqui, né? Mas buscando ali não parar, né? Trabalhando do jeito que dava para que eu conseguisse também dar uma vida de qualidade para minha filha e não deixar também a vida profissional congelar, né? Então, a gente, como profissional, como pessoa, está sempre nessa busca aí de equilibrar os pratos, de buscar se satisfazer na vida profissional, satisfazer na vida pessoal, mas vida equilibrada, que é o que mais as pessoas buscam, é ilusão às vezes, tá?
Porque vida equilibrada realmente não existe. Você nunca vai estar 100% em tudo, 25, 25, 25, 50, 50, 50, 50. Às vezes você vai priorizar um pouco mais uma área e vai ter que sacrificar uma outra. É questão também de ter a clareza de quanto tempo que você vai fazer esses sacrifícios, né? Então a gente vai falar um pouquinho ao longo disso aí, porque liderar, engajar pessoas também tem a ver com isso. De você entender o momento de cada profissional, de cada liderado, o que que é prioridade para ele, o que que é prioridade para você dentro do seu time, porque a nossa vida ela é um jogo constante, né? É um jogo de xadrez, eu digo. Então a gente tem que saber a hora de cada protagonista, a hora de usar cada peça estrategicamente, e entender as fragilidades também de cada peça, né? Dentro do time, dentro da nossa vida. Então, vamos brincar um pouquinho com esse tema hoje, né, Gabi? É isso mesmo. E eu até, Sanches, você me permite pegar o gancho, tem gente do Brasil inteiro que está aqui com a gente, pedir para a galera colocar aí já o nome da sua empresa, que lugar do Brasil que você está falando. E eu queria provocar, né, aqui as pessoas que estão nos acompanhando. A gente está falando sobre como ter um time motivado, engajado. Esse é o tema principal da nossa live de hoje. E eu convido você que está aqui com a gente, que é empresário, que é gestor, ou até mesmo que é colaborador, que está aqui participando, diz para mim, na sua opinião, existe colaborador fiel? Existe prestador de serviço fiel? Coloca aí no chat que eu quero ouvir a sua opinião. Será que existe, de fato, colaborador fiel? A gente está falando sobre motivação, sobre engajamento e tudo mais. Coloca aí no chat, eu tô vendo que tem a galera aqui, ó, de Franca, interior de São Paulo, a galera de Teresina, Ivaiporã, interior do Paraná, Cuiabá, tem gente do Brasil inteiro aqui. E você que tem equipe, que tem 1, 2 ou 10, 20 colaboradores, o que você acha? Existe de fato colaboradores fiéis, pessoas fiéis? Esse é um exercício que eu venho exercitado ao longo desses anos empreendendo, já são 7 anos com negócios, né? E 5 anos com call center, com operação de venda de crédito consignado própria. Antes disso, fui gestor também, né? Geri times de venda, times comerciais. E muitas vezes a gente fala assim, né? Pô, eu quero ter um colaborador que veste a camisa, eu quero ter um colaborador motivado, eu tenho dificuldade, eu peço, as pessoas não fazem, eu quero, as pessoas não vão. Se eu precisar de um pouquinho mais, correr aquela segunda milha, fazer aquela hora extra, ir até o último dia para poder bater a meta, para atingir o resultado. E eu não tenho, Gabriel, eu não posso contar com as pessoas. Às vezes eu tenho que ficar para poder fazer, porque as pessoas não fazem pela empresa, não fazem por mim. Digo para vocês com experiência aí de mais de 15 anos em gestão. Eu com 18 anos foi o meu primeiro desafio como gestor, né? E cheguei a gerir com 18 anos, eu já tinha 9 pessoas na minha equipe que eu era gestor imediato. Inclusive algumas pessoas mais velhas do que eu tive que ir lidando com tudo isso. As pessoas são fiéis, sim, aos princípios e objetivos delas. Cada pessoa tem o seu objetivo, cada pessoa tem os seus desejos, tem as suas angústias, tem os seus receios. Você quer tornar o colaborador uma pessoa que veste a camisa com você, que está engajada, que está correndo atrás dos objetivos da empresa também? Vincule os objetivos pessoais dessa pessoa às metas e os objetivos dentro da empresa. Faça com que essa pessoa enxergue que dentro da empresa ela pode crescer, prosperar, ela pode ter um ambiente legal, um ambiente bacana de trabalho, um ambiente de evolução constante e um lugar onde ela vai poder alcançar os objetivos e os sonhos dela. Muitas vezes, o colaborador ele não veste a camisa, ele não está motivado, ele não está engajado, porque, o líder, o gestor, não sabe nem de onde essa pessoa veio, nem para onde essa pessoa quer ir. Não tem o mínimo de interesse de conhecer de fato o ser humano que está por trás daquele CPF, que está por trás daquela folha de pagamento. Segundo, a pessoa não enxerga que ali dentro da empresa ela vai de fato poder realizar os objetivos dela de médio e longo prazo. E às vezes, a gente fala de objetivos, de crescimento e tudo mais, tem pessoas que o objetivo é poder comprar uma moto, é poder tirar a carteira de motorista, é poder, às vezes, tirar o nome do SPC e do Serasa. Cada pessoa tem o seu objetivo, cada pessoa tem os seus desejos ou as suas dores, as suas angústias.
Quer tornar um time mais fiel, engajado, motivado? Primeiro, conheça a individualidade de cada um dos seus colaboradores, os motivos deles. E faça com que eles entendam que dentro da sua empresa ou dentro da sua equipe, eles têm oportunidade de crescer e alcançar os objetivos pessoais deles. Assim você vai entender e assim você vai ter um time que é fechado contigo, que veste a camisa. Quando você falar, vamos mais, tá faltando um pouco para atingir a meta, vamos chegar mais cedo, vamos sair mais tarde, você vai ter pessoas que estão vibrando na mesma frequência, pessoas comprometidas com o negócio. E, obviamente, aquelas pessoas que não entrarem nesse ritmo, você deve aplicar feedback e começar a reavaliar se faz sentido estar no seu time de fato. Faz sentido estar junto com você. Faz sentido isso, Gabriel, mas eu queria complementar também. Eu venho fazendo um trabalho hoje em dia, até para situar o pessoal aqui, né, entender um pouquinho do que eu faço. Eu também sou gestora já há alguns anos, desde muito nova. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, ainda criança, né? Mas com os meus 20 anos também eu já fazia liderança de pessoas. Então, hoje tem esse rostinho de novinha aqui, mas já estou quase na casa dos 40 já. Então, tem uma trajetória longa por aí. Eu venho fazendo um trabalho hoje de consultoria empresarial, né, dentro das promotoras. Então, um trabalho que tem sido muito legal, de bastante aprendizado, tanto para mim quanto para as empresas que eu tenho atendido. E a principal dor sempre é gerenciar as pessoas, né? O que a gente fala, o capital humano é valiosíssimo. A gente vem crescendo bastante em relação à tecnologia, inteligência artificial, vários trabalhos hoje a tecnologia consegue fazer por muita gente. A questão do digital no mercado de consignado, principalmente, assim como em outros, cresceu bastante. Antigamente, a gente, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, tinha 30, 50 pessoas trabalhando só com formalização. Hoje não precisa disso mais, né? Mas ainda assim, o que faz diferença dentro de um negócio, por mais tecnologia que tenha, são as pessoas. Só que não adianta você ter o profissional mais capacitado, com o currículo mais belo, se ele estiver fazendo a coisa errada. Não tem nada pior do que você ter uma habilidade, você ter um perfil para poder entregar o seu melhor dentro da empresa, mas você está no lugar errado. E aí você não consegue desempenhar um bom papel, porque aquela habilidade você não tem competência. Então, um trabalho que eu faço é o de analista comportamental, né? Então, eu realizo um diagnóstico dentro das empresas para poder fazer o mapeamento desses perfis, que é a questão do DNA organizacional, né? Então, hoje a gente tem, eu utilizo a ferramenta de metodologia DISC, entre outros. Se o pessoal não conhece, né, é uma análise de perfil comportamental, vocês podem pesquisar sobre isso, que é muito interessante, que é você ter 99% de assertividade num papel, num material, um diagnóstico do perfil da pessoa, quais são os motivadores, quais são as habilidades que ela tem, pontos fracos, pontos fortes, e a melhor adequação dentro da empresa. Então, nós somos divididos em 4 perfis, né? Dominante, influente, estável e conforme, que é o executor, o comunicador, o planejador e o analítico. Então, se, por exemplo, eu coloco uma pessoa que é analítico puro, que a gente chama conforme puro, para poder liderar pessoas lidando com atendimento ao público, por exemplo, essa pessoa vai querer morrer. Por quê? A habilidade dela é processo. A habilidade dela é lidar com razão, é lidar com números, lidar com sistemas, com dados, com análise, né? Então, se você precisar que ela gerencie ferramentas para você, que ela gerencie o administrativo, que ela cuide dos números, seja do financeiro, ou seja das ferramentas, das métricas do seu time, monitoria ali de qualidade, ela vai te entregar um excelente papel. Mas se você colocar essa pessoa para poder liderar um time de vendas, por exemplo, ela vai querer matar um por um todo dia. Por quê? Uma pessoa que é voltada totalmente para processos, para razão, que não tem nada ligado à emoção, ou até nem que ela fosse somente executora, por exemplo, ela não consegue desempenhar esse bom papel por muito tempo. Ela pode ser uma excelente profissional, ela pode ser extremamente dedicada, mas a parte de relacionamento interpessoal não é prioridade para ela, não é uma habilidade para ela. E às vezes as pessoas, os liderados vão achar que essa pessoa é rude, que ela é grossa, que ela não tem paciência. Só que ela não tem paciência para esse tipo de trabalho. Entende? Não é uma habilidade, não está nela. Muitas vezes a gente vê uma pessoa agindo de uma forma mais dura, que eu não gosto nem de usar essa palavra, mas tende a ser visto como arrogante, sabe? Como uma pessoa grossa. Só que não é.
É porque ela não tem tempo para perder, ela é objetiva, ela é prática, ela é direta. Né? O conforme dominante ele tem essa característica. Então, quando você pega uma pessoa que é totalmente emoção, que é um influente, que é um comunicador, que é uma pessoa que precisa de ser validada, que precisa de ser reconhecimento social, que precisa do relacionamento interpessoal, que a motivação dela é estar entre pessoas e coloca para trabalhar com uma pessoa assim, vai ser um conflito direto, porque um é motivado pela emoção, o outro é motivado pela razão. Né? Então, eu identifiquei nessas empresas que eu venho trabalhando que, às vezes, o problema da evolução do time está porque você tem pessoas muito boas fazendo a coisa errada, no lugar errado. Né? Então, o mapeamento do perfil na hora de contratar, na hora de organizar o seu time, também vai fazer com que você tenha um time mais engajado ou não. Porque essa pessoa que tem um motivador como reconhecimento social, você coloca ela só na frente do computador para poder lidar com o número, ela não trabalha com equipe, não trabalha com time, e você não valida ela, você não fala para ela que ela está indo bem, você pode dar um puta de um salário para ela, que vai chegar o momento que ela vai se frustrar, que ela vai desanimar. Então, cada perfil comportamental, ele tem uma habilidade diferente, um lugar que ele pode trabalhar, que ele vai se desempenhar melhor, mas também ele tem os motivadores. Então, conhecer também o seu time e vincular com o que o Gabriel falou, que são os motivadores pessoais, junto com os da empresa, vai te trazer um pouco mais de equilíbrio dentro da equipe. Porque, suponhamos que você tem, aqui tem muita gente que trabalha com venda, né, que tem call center, assim como o Gabriel tem. Às vezes você pega o teu melhor vendedor, o mais habilidoso, que mais fecha negócio, vai lá e promove ele para supervisor. E ele não consegue te entregar resultado. Ele não consegue engajar o time, ele não consegue ser respeitado pelo time. Por quê? Porque às vezes ele tem uma habilidade excelente para venda, para estar na linha de frente, mas não para liderar. Então, esse mapeamento também impede com que você queime cartucho, porque não tem nada melhor do que você pegar um excelente profissional naquilo que ele faz, promover ele e aí de repente ele não tem habilidade para liderança. Então tem que entender também se os seus colaboradores estão capacitados para poder fazer aquilo que lhe é pedido de acordo com as competências que ele tem. Faz sentido para vocês, meninos? Fazem. E esse processo que você está descrevendo, né, Thaís? Empresas é um processo que está muito mais democrático, né, para que o empresário faça essa descoberta do perfil comportamental. Alguns anos atrás, era muito mais difícil ter acesso a profissionais que fazem esse acompanhamento, ou mesmo materiais, livros e vídeos que dessem a base para esse entendimento dos perfis e suas funções, né? Hoje não justifica o tamanho de uma empresa ou o faturamento de uma empresa deixar de observar características individuais dos membros da equipe, né? Hoje você consegue assessoria em todas as regiões do Brasil, você tem os recursos de uma assessoria online que consegue acompanhar bem os profissionais, você consegue ter um entendimento básico, ao menos de ler se um profissional chegar numa entrevista e falar, eu fiz o perfil comportamental, não, faz 3 meses na última empresa antes de eu sair. Ah, o que que deu? Deu tal. Ah, então tá bom. Então, assim, você consegue ter um entendimento Não, e as do empresas podem seu assunto. contratar, Ricardo, essa ferramenta. É, Pode ter o analista, né, para poder fazer esse diagnóstico, mas pode contratar essa ferramenta também. Eu falo que não é custo, é investimento. Por quê? Você muitas vezes vai se deparar com pessoas te falando um currículo impecável. Você vai pegar, tem experiência nisso, tem experiência naquilo, né? E as pessoas normalmente elas supervalorizam um currículo. Mas, quando você faz perguntas estratégicas e quando você faz uma análise de perfil comportamental, não tem como a pessoa mentir para você. A ferramenta te entrega tudo. Você tem um raio-x da vida da pessoa em 50 páginas. Você sabe quais são os valores, quais são os motivadores, quais são os pontos a desenvolver, as principais competências. Então, não tem como mentir, como muitos fazem no currículo. Agora, internamente dentro do time, você ter isso como uma ferramenta nas suas mãos, você faz a correção de papéis, você troca cadeiras, você faz remanejamento dentro do time, porque o bom líder, a gente está aqui para falar de liderança e engajamento, o bom líder, ele é aquele que potencializa os pontos fortes de cada colaborador.
e para tentar neutralizar os pontos a desenvolver. Isso com o quê? Com feedback. Então, uma outra coisa que eu vejo que é um erro muito comum dentro das empresas, não tem feedback, não tem rotina de feedback, não tem estratégia de feedback. Então, o que é o feedback para a maioria das pessoas? Ó, esse mês o seu número foi tal, a gente precisa melhorar. O que está acontecendo? Como é que você está? Tem alguma coisa que está atrapalhando seu resultado? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você para você conseguir bater essa meta? Você tem que fazer isso, isso, isso aqui. Gente, isso não é feedback. Vai me desculpar. Feedback é você ter uma ferramenta onde você avalia de fato o papel do seu funcionário, do seu colaborador, onde você avalia a competência técnica, que é o quê? O nível de conhecimento daquilo que ele faz, daquilo que ele trabalha, para ver se ele realmente tem habilidade, se ele foi bem treinado. Depois você vai ver o alinhamento de valores dele com a cultura da empresa, valores, missão, visão, que muitas empresas nem isso têm. Né? Então, você avalia o quanto ele está comprometido com os resultados da empresa, se ele tem clareza do papel que ele faz e das metas que ele precisa alcançar. E o outro ponto são as competências emocionais. Né? Essa pessoa consegue trabalhar em equipe, pensa no próximo, ela se compromete com o resultado, só faz aquilo que pede ou faz além daquilo que se pede para poder entregar. E aí, quando você coloca isso num papel, com números, e você vem com o desempenho dele, daquele que ele trabalha, e mostra, fala, olha, você tem entregado. E assim, um outro erro. Quando a gente vai passar um feedback, ó, você é bom nisso, 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 mas isso aqui tá ruim. Você matou o que você falou de bom para o seu colaborador. Então, não use uma preposição para poder dar um feedback. Fala assim, ó, nós temos esse acerto, isso aqui está excelente, isso aqui está maravilhoso, tal. E esses pontos aqui, a gente pode desenvolver melhor assim, 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 assim. O que você acredita que pode fazer de diferente para a gente tentar buscar o equilíbrio dessas coisas que você tem aqui de positivo com essas aqui que você tem de negativo? Ou que você tem a desenvolver? Pensa que é diferente do que eu contrapor uma coisa boa, porque a pessoa, quando você fala o mas, ou então ela já fica esperando. Repara para você ver quando você faz várias validações para a pessoa, aí ela mesma vai te falar assim, mas já está esperando ali a negativa, sabe? Porque o mas, ele traz uma negativa. Então assim, não tem mas. E esse ponto aqui precisa desenvolver. A pessoa entender o feedback e faça com perguntas, tá? Sempre fazendo perguntas, não afirmando ali como se fosse um julgamento. Coloca no papel e faz com que a pessoa assine. Fala, você entendeu? Esse aqui é o próximo passo, vai seguir esse plano de ação. Esse plano de ação aqui, e aí assina. A pessoa assinou o feedback, ela entendeu aquilo que está acontecendo e está vendo que você se importa com o desenvolvimento dela. Não tem erro maior de gestão do que uma pessoa ser demitida sem saber o motivo. Por quê? Se você chegou para demitir alguém e ela falou assim, mas por que eu estou saindo? Por que eu estou sendo demitida? Eu sempre dei o meu melhor, eu não sei o que está acontecendo. Ela sai revoltada e ainda processa a empresa. É porque você falou na sua gestão, no desenvolvimento e no feedback desse colaborador. Se você utilizar essa estratégia, você vai manter um time muito mais comprometido com aquilo que você direciona. Então, precisa começar a aplicar feedback escrito, com estratégia e com ferramenta. Senão, a pessoa nunca vai saber se ela está indo bem. E as pessoas precisam. Tem até um livro com esse nome. Eu preciso saber se eu estou indo bem. Até recomendo para líderes conhecer esse livro, porque é uma necessidade do ser humano ser validado, ser reconhecido e entender se de fato ele está entregando aquilo que se espera dele. Boa. Acho que sobre essa parte de perfil comportamental, não tem nem muito o que agregar. A gente usa aqui, recomendo, faz todo sentido. Essa é uma das principais habilidades de um bom gestor, né? Saber encaixar as pessoas em funções, naquilo que elas são boas. Obviamente, né? Quer ter um time motivado, engajado, reciclagem e treinamento constante, né? Não, a pessoa tem esse perfil comportamental, ok, mas se você não treinar ela para exercer aquela função, ela tem características para poder exercer melhor aquela função, mas ela não tem conhecimento técnico, ou às vezes ela não tem os argumentos necessários para negociar com o cliente. Então, só complemento falando sobre a reciclagem e o treinamento constante para você poder ter pessoas que têm habilidades, competências para determinadas funções, mas estão preparadas, estão aptas para exercer. Ô Gabriel, antes de começar a live, eu estava falando de uma curiosidade que é até presente em sua empresa, que além de você ter essa visão individual, que a Thaís descreveu muito bem agora,
existe uma visão macro que eu sei que você aplica, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, que é basicamente você tem equipes diferentes que vendem produtos diferentes, então não é só entender de pessoas, você tem que entender realmente do que faz diferença para aquela equipe. Você tem como exemplo que você tem uma grande operação de portabilidade, uma outra operação de cartão benefício ali para convênios, que são produtos completamente diferentes, com processos completamente diferentes, e você precisa manter ambas as equipes motivadas sem uma competição que não seja saudável entre elas Sim. e desenvolver esse processo também não é uma coisa fácil, né? Que é uma coisa que você já aplica há alguns anos, né? Ao longo dessa jornada a gente errou muito, bateu muita cabeça para poder acertar e hoje dizer que as coisas estão rodando muito bem, graças a Deus, com um excelente resultado em todas as frentes. Quero até, antes de responder essa pergunta, falar da pergunta aqui da Celiane, né? Ela falou que ela tem apenas 2 colaboradores. É melhor ela fazer individualmente, né? Ou é melhor ela fazer em conjunto? Eu costumo dizer sempre assim, né? Aquela parada de você parabenizar a equipe, comemorar e tudo mais, ou até parabenizar o colaborador, você parabeniza na frente de todo mundo, você parabeniza ali no geral. Mas esse tipo de feedback que a Thaís está falando, é importante que ele seja individual, para você trazer os dados, os fatos, para você poder levantar os números, os indicadores, para você poder falar de futuro. E mesmo que você tenha uma pequena loja, sempre tem um café próximo da sua loja, sempre tem um restaurante que dá para você levar esse colaborador, sentar. É, Quando você tem uma loja pequena, às vezes uma loja de rua, você não tem uma sala separada para isso. Então, leva o colaborador para um café, né? Leva o colaborador para um restaurante para você poder conversar. Vai um pouquinho ali na rua para poder ter esse tipo de conversa. E recomendo que ele seja individual. É muito importante, né? Ter esse feedback individual também. Agora, Sanches, isso que você falou de ter produtos diferentes rodando, equipes diferentes, a gente acertou a mão de fato mesmo quando nós separamos, né? A gente sempre, no início, né, quando a gente começou a expandir e a gente fala muito de diversificação, a gente vive a diversificação de produtos, a gente tentou ter no mesmo ambiente, na mesma estrutura, só em salas diferentes, pessoas vendendo produtos totalmente diferentes, né? Então, eu tinha uma equipe de SIAP, tinha 2 equipes de governo e prefeitura e tinha uma equipe que era focada em FGTS. Era isso. 2 equipes de governo e prefeitura, uma equipe de SIAP, uma equipe e 2 equipes e uma equipe de FGTS. Foi bem quando saiu o FGTS. Cara, a gente tinha um problema grande, porque sabe aquela coisa que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então as metas eram diferentes, até porque a rentabilidade dos produtos são diferentes, e também a atração de venda era diferente. Né? Por exemplo, o cara de FGTS ele estava fechando negócio todo dia. O cara de SIAP, às vezes, ele passava 3, 4 dias sem fechar contrato, mas quando ele fechava um contrato de 80 mil, de 100 mil. Então, a gente sofreu muito com isso. Hoje a gente tem uma equipe de venda de convênios públicos, cartão benefício, está crescendo, tá muito legal o resultado dessa equipe. Nós temos uma outra equipe, que são mais de um time, na verdade são 2 times, mas é uma equipe separada, apartada de portabilidade e INSS, e nós temos uma outra equipe de INSS novo e FGTS. Hoje, dentro da nossa estrutura, são em operações diferentes, em endereços diferentes, inclusive, gestores diferentes, metas diferentes, premiações diferentes. A única coisa que eles utilizam, basicamente, são as mesmas tecnologias de prospecção, em alguns dos casos, o mesmo RH, o mesmo financeiro, mas o resto é tudo diferente. Então, a gente acertou a mão de fato. Eu tô falando de escala, eu não tô falando de vender um pouquinho, tô falando de ter, assim, todos esses times nossos hoje, porte a gente está com quase 30 pessoas, cartão benefício a gente está com aproximadamente 6 pessoas, INSS e FGTS também são 7 pessoas. São equipes que têm tração, que têm volume. Estão em estruturas diferentes e eles se tornam especialistas, né? Eu acho que isso tem muito a ver com se tornar especialista. E pegando o gancho, isso tem muito a ver com ambiente, né? Com ambiência. Essa é uma das coisas que mais faz as pessoas estarem engajadas, né? Que faz as pessoas estarem motivadas. O poder do ambiente que você está. Eu já entrei em operações de crédito em ambientes extremamente pesados, ambientes negativos, ambiente onde o funcionário reclama de tudo e está tudo bem, ambiente onde não se bate meta e está tudo bem, ambiente onde você não pode comemorar. Não, eu não comemoro minhas vendas. Mas por que não? Se eu comemorar, o fulano aí vai torcer contra mim, a minha venda vai até cair. Ambientes tóxicos mesmo, ambientes pesados.
E, cara, uma coisa que eu venho estudando muito, quando a gente começou a crescer, eu dei muita cabeçada. Esse foi um dos erros que a gente cometeu, né? Ter 4 equipes, 4 gestores novos, tudo crescendo ao mesmo tempo, tudo no mesmo lugar. E eu comecei a estudar muito sobre organização empresarial, sobre cultura empresarial, sobre gestão de pessoas, gestão de processos. E eu aprendi esse conceito, né, de cultura empresarial. E hoje a cultura do negócio é uma das coisas que é primordial para você ter um time motivado e engajado. A gente começa a cultura falando desde a contratação. Na contratação, eu já procuro pessoas que têm princípios semelhantes aos nossos. Pessoas que têm posturas, pessoas que têm caráter, pessoas que têm comportamentos semelhantes àqueles que eu quero para minha empresa. Depois disso, quando a pessoa começa a trabalhar, a primeira coisa que é apresentado para ela, antes do produto, antes de técnicas de vendas, antes do Promobank, do sistema, é o nosso código de cultura. O nosso código de cultura é o jeitão que a gente faz as coisas na empresa. São as regras, são as coisas que a gente não abre mão, é a história da empresa. Uma das primeiras coisas que o novo colaborador tem acesso dentro da minha empresa no primeiro dia de treinamento é a história da empresa que está dentro do nosso código de cultura. Nós nascemos assim, a empresa foi crescendo assado, a gente mudou de endereço, essa era a nossa equipe há um ano atrás, essa é a nossa equipe há 2 anos atrás, pá, 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 pá. Esse é como nós estamos hoje. E essa é a nossa visão de futuro. Então, a pessoa já entende como que a empresa chegou até onde está e também entende a nossa visão de futuro. Por que a visão de futuro? Eu pesquiso muito, né? Como a gente tem empresa hoje grande e dá treinamentos e mentorias no Brasil todo, eu estou sempre pesquisando. E um dos motivos, né? Saiu uma pesquisa da UOL que um dos motivos das pessoas mais saírem dos empregos atuais é não enxergar oportunidade de crescimento. Não é nem o quanto que está ganhando, mas sim não enxergar oportunidade de crescimento. Então, a gente tem muito claro a nossa visão de futuro, aonde que a gente vai estar até o final do ano, aonde que a gente vai estar daqui a um ano, como que a gente quer estar daqui a 2 anos. E a gente trabalha, rala para isso, às vezes tem que se ajustar alguns detalhes, nem sempre a gente acerta, mas a gente tem muito claro uma visão de futuro e não é só a gente como diretoria. A equipe tem acesso a essa visão de futuro, isso é apresentado para eles. Essa semana eu tenho uma reunião com os meus gestores para poder traçar esses últimos 2 meses e pouquinho que a gente tem. Eu tenho que estar fazendo as pessoas estarem na mesma pegada, na mesma batida. O meu gestor, ele é o guardião da cultura, é ele que vai multiplicar isso entre os colaboradores. Então, pega o gancho e falo para vocês. Invista num ambiente saudável, num ambiente produtivo, porque motivação, tem gente que acha que motivação é todo dia você passar na mesa do colaborador, dar um tapinha nas costas. Motivação é você trazer um chocolatinho na volta do almoço, até mesmo quando o desgraçado não tá vendendo nada. Tá uma porcaria o resultado, você tá fazendo happy hour, tá comemorando. E o cara, não é bem assim que as coisas funcionam. É, é você ter um time engajado, motivado, não é sobre parabenizar até mesmo quando as coisas não estão dando certo, não. É sobre ter a maturidade para puxar a orelha quando é necessário. É sobre ter a maturidade de comemorar de fato quando você está realizando resultados legais. Não tem que estar fazendo happy hour se o resultado não está bacana. Não tem que você estar parabenizando a sua equipe se o resultado não está legal. E a gente tem que ter essa maturidade empresarial, essa maturidade como um gestor, como líder, para poder ter esse tipo de conversa com a equipe. E, se for necessário, trocar peças para que a coisa flua. E aí você vai ter um time fechado contigo, um time de alta performance, um time engajado para fazer a coisa acontecer. E, Gabriel, também tem um ponto, né? Comunicação é o maior problema dentro das organizações hoje em dia, de qualquer tamanho, seja ela pequena, seja ela grande. A empresa que não tem a sua engrenagem rodando bem, que não tem um time claramente engajado, é porque não tem clareza desde do diretor até o último funcionário, né? A copeira do escritório, a pessoa que cuida da faxina, tem que entender o que está acontecendo dentro da empresa para poder saber o momento certo dela entrar numa sala de reunião, levar água, levar o café, dependendo da reunião que está acontecendo, do problema que a empresa está enfrentando nesse momento, até o porteiro. Todo mundo tem que entender aonde a empresa quer chegar, qual que é o momento da situação da empresa, se ela está no momento de retração, se ela está no momento de crescimento, de investimento. E isso tem que ser a partir da comunicação. Ah, você está falando que todo mundo da empresa tem que saber de tudo? Não, não, é diferente. É saber o momento atual da empresa, é saber qual que é a identidade da empresa e aonde ela quer chegar.
né? Então, o que eu vejo dentro das principais empresas onde eu vejo que tem alguma dificuldade de crescimento ou de controle ou de gestão é porque falta clareza na comunicação, principalmente nos direcionamentos, né? Área comercial. Eu fui gestora comercial por algum tempo e então eu tinha pessoas acima de mim, assim como eu tinha pessoas abaixo de mim também. Então, para eu poder, vamos falar, a gente está falando de call center, né? Se eu tenho um supervisor que lidera um time, o decisor aqui em cima tem que ser muito claro comigo, supervisor, do que eu tenho que cobrar do meu time. Eu tenho que ser pau mandado? Não, eu não vou fazer só o que o meu líder aqui está me falando. Eu também tenho que ter a minha intuição, a minha percepção, porque eu sou contratada para isso, para poder decidir por ele. Senão, ele sentava lá na minha cadeira e resolvia. Mas só que a pessoa que está lá na ponta, que acabou de começar, ela tem que saber o direcionamento, o que ela precisa fazer, o que ela precisa vender, qual que é o banco, qual que é o produto, qual que é a estratégia, como que ela vai abordar, assim como o supervisor, assim como o coordenador, assim como o gerente. Essa comunicação ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva e ela tem que ser direta. O que eu percebo que está faltando muito dentro das empresas? Direcionamento e estratégia. Ah, qual que é a meta? É 100 mil. Tá, beleza, mas como? Por quê? Por que eu tenho que entregar esses 100 mil? Qual que é o resultado que eu preciso deixar na empresa? Qual que é a ferramenta que eu vou usar? Qual que é o meio que está sendo construído? Todo mundo sabe como alcançar esse número? Por que eu preciso alcançar esse número? Quanto que ele vai deixar de resultado dentro da minha empresa? A estratégia, ela tem que estar clara e ela tem que ter um porquê dentro do negócio. Não tem nada pior do que a pessoa fazer muito bem feito aquilo que não precisa fazer. Porque tem um monte de gente ocupada dentro das organizações, mas está só ocupado, não está agindo estrategicamente para poder trazer resultado para dentro do negócio. Gestão de mudanças, gestão de crise, gestão de comportamento, tudo isso tem que andar como uma engrenagem de um trem, né? Então, se eu vou alterar algo dentro da minha empresa que vai impactar toda a empresa, eu preciso participar, todo mundo que é impactado com isso, eu preciso ter uma comunicação clara e fazer por etapas, de maneira com que todo mundo entenda aquilo que está acontecendo. Então, eu percebo que tem um monte de gente fazendo um monte de coisa que não sabe nem por que está fazendo. Ô, Thaís, e até para complementar, uma das coisas que deixa a equipe mais preocupada, angustiada, né, e falta daí a motivação e engajamento, é justamente a falta de clareza e direcionamento da parte da gestão, da liderança, né? Toda Uhum. empresa passa por mudanças, né? Olha, se eu falasse para você que eu imaginar que a nossa empresa ia estar hoje do jeito que está, não. Nos meus planos de 5 anos atrás, era totalmente diferente, né? Aquilo que a gente imaginava. Não estou falando de tamanho, mas estou falando de foco de produto, estou falando de estratégia, estou falando de modelo de negócio. Mesmo porque o É, mercado mudou muito, né, Gabriel? Então a gente tem que se adaptar às mercado. mudanças também. E aí o que é importante? O diretor, o gestor, primeiro procurar clareza de qual que vai ser o norte, qual que vai ser o direcionamento para poder trazer a clareza para a equipe. Uhum. Quando você tá num barco, né? Tá todo mundo no mesmo barco ali, você percebe que o comandante tá perdido, você vai ficar preocupado. Você não sabe se tá fazendo a coisa certa, se tá indo pro caminho certo. Então é muito importante os gestores, diretores de empresas que estão aqui participando, procurarem essa clareza, procurar se desenvolver, se capacitar, ter muito norte, um plano de ação, ter muito forte, né? Muito bem definido o plano de ação, qual caminho que você vai seguir. E o seu discurso tem que ser mais ou menos assim. Desculpa o perdão da palavra, mas foda-se o mercado lá fora, aqui a gente vai focar em tal produto, aqui a gente vai ter esse resultado, aqui a gente vai crescer por esse caminho e esse direcionamento, para que a equipe fala, caraca, o meu líder, o meu gestor tenha confiança no que ele está fazendo, ele tem um direcionamento, eu vou acreditar nele e nós vamos junto nessa, entendeu? Porque muitas vezes é o que você falou, o líder, o gestor está perdido e ele passa esse ar de perdido, para a equipe e a equipe é reflexo do líder. Se o líder está perdido, o liderado vai estar mais perdido ainda. Se o líder está em dúvida, se o líder está com medo, a equipe vai estar com medo também. Então, você ter um time motivado, engajado, tem a ver com isso também. Cara, a gente é bom, a gente é forte, a gente vai crescer nesse caminho, a gente vai construir passo a passo. Para poder chegar lá, a gente tem que mudar isso, isso e isso, seja cultura, seja tecnologia, seja capacitação, para que você possa ir para os próximos níveis e ter um time fechadaço com você, né? Assim você vai ter pessoas que estão motivadas, estão engajadas e com o senso que estão no caminho certo, né? E assim, a liderança, ela precisa ser respeitada como liderança. Porque é diferente também o chefe do líder
e uma pessoa que está ali só ocupando um papel acima. Porque tem um monte de gente dentro das empresas que ocupa um papel de supervisor, de coordenador, de gerente, mas não é respeitado e reconhecido pelo time como tal. Isso se trata de posicionamento. Então, se você não se posicionar como líder, se você não tiver um relacionamento líder-liderado com o seu time, você vai ser só um chefe que está ali ocupando um papel. E liderança, ela precisa ser posicionada, né? Você precisa realmente comunicar a sua liderança. Porque tem muito gestor, Gabriel, que é muito operacional, que faz a mesma coisa que os outros consultores ali. Ou então tem um monte de empresa que tem 5 gestores para uma equipe enxuta. Ah, eu tenho 10 pessoas no call center e daí eu tenho 3, 4 supervisores. Por quê? Qual o motivo? Para quê? A gente fala que é muito cacique para pouco índio, né? Então, para que você tem um monte de gestor? Qual que é o papel de cada um? Ele é reconhecido de fato como uma liderança? Ele exerce a sua função na máxima eficiência que ele poderia ser como líder? Então, a liderança também, ela precisa ser clara, ela precisa ser estratégica, ela precisa ser tática e estratégia. A gente está cansado de ver dentro das empresas líder operacional, que é a pessoa que está ali fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e está esquecendo de direcionar o time. A maioria das empresas está errando no direcionamento. É o que eu falei sobre comunicação. A comunicação, ela é tudo. A comunicação, ela é não verbal, ela é da forma com que você se posiciona, a forma com que você anda dentro da empresa, é o tom de voz que você fala, é o que você fala, como você fala o tempo inteiro. Você tem que estar comunicando com clareza e se posicionando com clareza. Porque as pessoas parece que têm medo de se posicionar, parece que têm medo de falar aquilo que pensa, de agir da maneira correta, da maneira com que realmente tem que cobrar algo, tem que falar com o time, aquilo que você falou. Eu não tenho por que dar um tapinha nas costas de uma pessoa que não está indo bem, que não está fazendo o mínimo. Eu não tenho que elogiar uma pessoa que chegou porque ela chegou no horário todo dia. Isso é obrigação, pô. Entendeu? Então, eu não tenho que elogiar uma pessoa que ficou meia hora até mais tarde ali na empresa se ela não estiver entregando resultado. Por que ela está ficando até mais tarde? Eu também preciso entender. Por que eu tenho um colaborador que está fazendo 30 coisas diferentes, que nem é competência dele, se eu poderia estar utilizando ele na máxima potência naquilo que ele foi contratado para fazer. E às vezes contratar uma outra pessoa para poder fazer as demais funções que ele está absorvendo sem a menor necessidade. Então, a gente tem que parar de ter bombeiro dentro das empresas, sabe? Não é para poder ficar apagando incêndio, fazendo só aquilo que é urgente, porque enquanto você está fazendo só aquilo que é urgente, o que é estratégico, o que é importante, aquilo que realmente vai fazer a tua empresa crescer, está parado, está dentro de uma gaveta. É por isso que você está apagando incêndio o tempo inteiro. Aí a Kim perguntou aqui, né? Como motivar a equipe de forma certa? Não existe receita de bolo, minha amiga, não tem forma certa, porque isso vai de acordo com o perfil do teu time, vai de acordo com a estratégia da sua equipe, como que é as pessoas, como que é o relacionamento que você tem com elas, qual que é o perfil de cada um. Então, a cultura ela é muito individual. A forma de engajar ela é muito individual. Eu posso te dizer o que, que não pode faltar. O que, que não pode faltar? Relacionamento. Conhecimento. Você precisa conhecer a sua equipe. Você precisa saber onde esse cara mora, com quem que é a família dele, se tem filho, se tem esposa, se tem namorado. Porque quando no dia que chegar mal-humorado, chegar doente no trabalho, você vai saber o que está acontecendo com esse cara. Você precisa conhecer o seu time. Simon Sinek já diz, eu sempre repito isso, quem não entende de pessoas, entende de negócios. Então, se você não conhece as pessoas que sentam dentro da tua empresa, que sentam do lado com você, toma café com você, não tem como você ter um time engajado. Então, primeiro, você precisa conhecer o seu time. Né? Ah, eu tenho que entrar na vida pessoal? Não, tem que saber o básico para poder saber como me relacionar com essas pessoas. Eu preciso saber o que, que motiva elas. Eu preciso ter um contato frequente de feedback, ter uma rotina de feedback, seja semanal, quinzenal, mensal, eu acho muito distante. Você precisa fatiar suas metas em blocos. Eu tenho a macro, eu tenho a básica e eu tenho a mínima. Espera que as crianças... Tá fazendo barulho das crianças aí, gente? Que elas estão uma bagunçada ali dentro. Então a lapela tá funcionando. Então eu tenho lá uma meta de 1 milhão, ok? Eu vou pegar essa meta de 1 milhão, eu vou dividir por semanas. Tá, ok. Então eu preciso entregar 250 mil por semana, ok? Eu preciso olhar para a projeção.
Hoje é dia 15, eu tô com 200 mil ainda. Eu vou bater essa meta? Não vou. Então, eu vou esperar o final do mês para fazer uma reunião de alinhamento e dar feedback? Não. Eu tenho que fazer isso, acompanhar isso diariamente, semanalmente, quinzenalmente, com estratégias diferentes para ver se a equipe tem capacidade ou não de entregar aquele resultado. Então, engajar e motivar também tem a ver com controle, também tem a ver com gestão e acompanhamento. Você precisa enxergar tudo isso de perto e agir de forma rápida, né? Dizem que eu demoro para contratar e demito rápido. Não, você tem que ser rápido nos dois. Se o seu time precisa entregar mais resultados, se você precisa melhorar a eficiência do seu time e está faltando braço, contrata, desde que contrate com competência, com uma análise realmente de recrutamento e seleção aprofundada, entendendo se aquela pessoa é capaz ou não de entregar um resultado. Viu que deu uma semana, 15 dias, um mês, não performou, eu tenho que esperar o período de experiência, 90 dias? Não tem, gente. Você vai enxergar se a pessoa tem habilidade ou não para poder te entregar um resultado. Contrata rápido e demite rápido. Então, você tem que agir de maneira com que o time enxergue. Opa, ele não está morto, ele está vendo o que está acontecendo, ele realmente está agindo de forma estratégica. Porque senão vai ter um monte de gente sossegada aqui sentada na cadeira em cima de um salário base, porque tem ali aquela segurança e não vai te entregar resultado. É a questão do respeito à comunicação. Quando você demite alguém, você comunica. Quando você contrata, você comunica. Quando você troca essa pessoa de time, que seja trocar de cadeira. Fulaninho tá muito amigo um do outro, ele tá conversando demais. Troca de cadeira, sabe? Você precisa estar em movimento. Então, tem que enxergar o time, tem que agir rápido, tem que comunicar rápido e promover treinamento e desenvolvimento. Thaís, eu sempre treino minha equipe, eu coloco para assistir lá o treinamento do banco toda semana, que dá 10 horas da manhã na quinta-feira, que dá 10 horas da manhã na terça-feira, aquele banner que chega da promotora, tem um treinamento aqui, e bota a pessoinha lá para assistir. Ou contrata um da internet e bota a pessoa para assistir. Não, gente, treinamento é o quê? É chegar, atualizar, fazer reciclagem do time e direcionar para que ele aplique aquilo que ele aprendeu. Como que eu contrato bem, Thaís? Primeira coisa, perfil certo. Segunda coisa, você precisa saber se essa pessoa é treinável. Você vai dar uma tarefa simples para ela executar, com um direcionamento claro. Você vai escrever nesse papel aqui, de A a Z, numa linha da esquerda para a direita, desse jeito. No final, você tem que fazer um solzinho com 5 traços. A pessoa foi lá e desenhou e fez exatamente aquele direcionamento que você deu, ela tem capacidade de seguir um direcionamento. Ela tem a capacidade de ser treinável, de ser ensinável. Se a pessoa não fez um direcionamento claro, vai na cozinha, pega um copo para mim, enche com exatamente a metade da água e pega outro copo e enche exatamente com a metade do café. Em tanto tempo, se a pessoa não te entregou isso, ela não é capaz de seguir um direcionamento. Você entende que, assim, são exemplos aqui, né, muito simples, muito básicos, mas que você precisa avaliar dentro do seu time se as pessoas que estão entrando na sua empresa, que estão dentro da sua empresa, elas têm a capacidade de seguir, de ouvir uma comunicação clara. Porque principalmente com o excesso de tecnologia, de telas, né, de TikTok, Instagram, viciado nos 15, 30 segundos, 1 minuto e meio, a pessoa acabou de ver um vídeo, ela acabou de ver uma informação, você pergunta para ela o que ela viu, ela não sabe te falar o que ela viu. Não lembro, vou ter que voltar aqui. Lê um livro, acabou de ler a página, não lembro o que leu. Por quê? Porque não está focado, porque não está seguindo aquilo ali do momento presente que está vivendo. Então, você precisa de pessoas dentro da sua equipe também que enxergue com clareza o momento presente, que faça aquilo que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. Então, a cobrança, ela é muito clara. Hoje em dia, a gente tem essa questão das gerações, né? X, millennials, né? Baby boom, não sei o que lá. Cara, a geração de hoje é muito assim, ó. Não tem foco, não tem uma boa comunicação, né? Quer tudo para ontem, se desmotiva fácil, perde o foco fácil. Então, você tem que aprender também a comunicar e engajar de acordo com o perfil de cada geração. Thaís, não entendo nada disso. Senta e estuda. Não está vendo Reels, TikTok, vendo tudo que está acontecendo com o Puff Daddy aí no mundo? Tá lá parado lá, viciado em saber o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, mas está esquecendo de coisa básica aqui dentro da tua empresa. Você está olhando se o seu colaborador está fazendo isso? É galera com o celular pessoal na mesa, sabe? Vendo videozinho na hora ali do trabalho. Gente, é o básico. É ter acompanhamento e controle do que está acontecendo dentro do teu negócio e dar direcionamento claro. Não pode, é não negociar. Tem coisas dentro da cultura da empresa que são inegociáveis. E você precisa ter posicionamento para poder cobrar isso. Então,
o que não pode faltar aqui? Clareza, direcionamento, pessoa certa no lugar certo, comunicação com o time, entender o momento atual de cada um, fazer alinhamento de expectativa. O que você espera conquistar aqui dentro da empresa? Né? Aonde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo? Olha, eu não vou conseguir te entregar um crescimento de ascensão profissional numa hierarquia. Liderança, supervisão, coordenação, gerência. Mas financeiramente você tem aqui essa ascensão. Isso aqui tá bom para você? Tá claro para você? Tá até certo ponto. Então vamos desenvolver um trabalho junto até esse ponto. O alinhamento de expectativas dentro de um time, dentro de um feedback, já traz essa sensação de segurança. Porque se a pessoa tá ali que não sabe por que ela tá, já é um motivo para ela ir embora. Então, isso tem que estar alinhado sempre. Vale a pena uma segunda chance? Colocar na balança e falar, treinar do zero, na esperança que ele melhore seu desempenho? Alex, é uma boa pergunta. Por quê? A gente tem, às vezes, pessoas que estão anos trabalhando com a gente, mas não entrega mais resultado, não performa mais. Ou a gente tem uma pessoa ali que é recente, que você vê um potencial, só que potencial não paga conta. Você vê um potencial, mas não entrega resultado. Aí eu vou mostrar para vocês, eu vou até pegar aqui, a gente já está acabando, mas eu acho importante mostrar essa ferramenta aqui rapidinho, para você ter uma ideia do que faz sentido você fazer ou não com um time entre motivar, demitir ou desenvolver, né? Para que ela faça, que você dê uma segunda chance ou para que você dispense ela. Então, vou te mostrar aqui o que a gente chama de matriz de decisão, uma ferramenta de business coach que eu uso muito dentro das empresas. Então, é isso daqui, ó. Ó, eu tenho um quadro, tá? Então, eu tenho aqui embaixo competência técnica, é na linha de baixo o gráfico. Eu vou virar aqui, virem o celular aí, galera, para poder. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, eu tenho. Nesse quadro aqui, eu tenho demissão, motivação, observação, reconhecimento, investimento, promoção, treinamento. Do lado esquerdo, competência emocional. Embaixo, eu tenho competência técnica. Vocês devem lembrar aí da época de escola, se eu virar aqui fica mais fácil. Da época de escola de quadro cartesiano. É para isso que serve agora, gente. Tem coisa que a gente estuda e fala assim, nunca vou usar isso aqui na minha vida. Agora vocês vão usar. Então, aqui, de 0 a 10, a nota que eu dou para o nível de conhecimento que essa pessoa tem. Ela entende do produto, ela entende daquela função que ela está fazendo, ela tem competência, ela está bem treinada, ela realmente conhece do que ela sabe fazer, ela sabe vender? Então, você vai dar uma nota de 0 a 10 e vai marcar no gráfico. E nas competências emocionais, ela é comprometida, ela sabe trabalhar sobre ansiedade, ela sabe trabalhar em equipe, né? Ela tem ali um envolvimento com o time, ela tem vontade de crescimento, ela tem garra, ela tem motivação intrínseca que vem dela, que você não precisa dar tapinha nas costas. Aí você vai marcar de 0 a 10. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é extremamente comprometida com o time, tem vontade de crescer, tem gana. Você vê que, assim, ela é nota 10 na euforia, no entusiasmo que ela tem para poder trabalhar. Aí você vai marcar aqui. Mas a competência técnica eu preciso treinar. Ela ainda não sabe direito vender. Ela tem vontade, mas ela não sabe vender. Ela se sente um pouco insegura com o produto. Então, eu estou dando para ela uma nota 4 na competência técnica. Você vai subir aqui e vai marcar um 4,10. Então, ela está no campo de quê? De treinamento. Ah, Thaís, essa pessoa, ela chega todo dia reclamando, ela não envolve com o time, a gente vai fazer um café, ela não dá um pão de queijo, ela não quer saber de ninguém. E só que ela entende muito do negócio, ela tem competência técnica. Ela faz assim um bom trabalho, sem engajamento com o time, mas faz um bom trabalho. Então, o que está desmotivando essa pessoa? Talvez ela é uma nota 8 aqui na competência técnica, mas ela é um 4 na emocional. Então, ela está aqui no quadro de motivação. Agora, a pessoa não quer nada com a dureza e ainda não sabe, e ainda não se compromete com o resultado, aqui, ó, demissão. Você vai dar a nota aqui. E aqui em cima já é as pessoas que têm um bom comprometimento, ela chega no horário, é a última a sair, ela realmente está envolvida com o time, né? Ela quer entregar mais resultado para você, tem competência técnica, mas você vê que tem dias
que ela tá mais ou menos, ela não está se sentindo valorizada. Então, aqui você tem, quando está muito perto aqui do 5, na competência emocional e na técnica, você tem que colocar ali em observação. Quando essa pessoa está engajada e está comprometida com o resultado, talvez seja a hora de você reconhecê-la, né? Ou capacitá-la para que, se ela tiver uma boa competência emocional e um bom desenvolvimento, mas você sente que ela não tem habilidade, por exemplo, a ser promovida, você vai investir em capacitação, em treinamento, para que ela se sinta capaz e aí sim você pegar e promovê-la. Então, isso daqui chama matriz de decisão, né? A live vai ficar salva, depois vocês podem dar um print, podem me mandar um direct se quiser entender mais sobre essa ferramenta. Mas basicamente é isso daqui, ó. Vocês podem tirar um print aí e criar o de vocês. Vocês vão colocar o que é importante para vocês de emocional, o que é importante de conhecimento técnico e vão mapear isso daqui de cada colaborador. E aí é fazer aquilo que eu falei para vocês em relação ao feedback por escrito, tá? Com base nisso daqui, você já tem uma ideia de como vocês vão avaliar o seu colaborador, chegar para ele, passar o feedback e falar, olha, teu entusiasmo tá uma merda, entendeu? Mas você é muito bom no que você faz. E aí, o que a gente faz para mudar? Entende? Então, você vai pegar isso, colocar no papel de cada pessoa do seu time e entender. Vale a pena dar uma segunda chance? Ou eu vou realmente abrir mão dessa pessoa e disponibilizar para que ela cresça em outro lugar? Entende? Ela tem oportunidade em outro lugar. Acredito que esse aqui já pode ser um caminho para você, Alex, entender sobre isso. O nome da ferramenta, Vitor, é uma ferramenta de coaching. Eu sou business coach da Febracis, é uma ferramenta da Febracis que chama Matriz de Decisão, tá? Então, se vocês quiserem entender melhor sobre isso, podem me procurar. E, é claro, se quiser que eu faça um diagnóstico, uma análise de todo o time dentro da sua empresa com ferramenta, análise de perfil comportamental, também é só me chamar no direct, que eu também faço essa consultoria aí para você. Quer complementar, Gabi? Não, incrível. Assim, o tema principal da live é a gente falar sobre, né, ter times motivados e engajados, e a gente acabou falando muito sobre tomadas de decisões importantes, né? Isso é uma coisa que eu venho aprendendo, eu sempre gostei de estudar muito sobre criação de filhos e tal, e agora estou sendo obrigado a me desenvolver na prática, né? O Ricardo também aí tá com a pequenininha dele. E eu faço muita analogia que a gestão do time, da equipe, é mais ou menos como a criação de um filho, né? Que Aham. você ama, acho que não tem um exemplo melhor para você falar de alguém que você ama aqui na Terra, de um filho, né? Algo que veio, um ser humaninho que veio de você. E não é só porque você ama que você não chama atenção, que você não tem regras, que você não tem motivos de falar não, de ser mais firme, de ser mais duro. Por mais que às vezes a sua vontade é totalmente ao contrário. Mas você sabe o como é importante você falar alguns nãos, você colocar limites para que no futuro você construa um ser humano que seja um cidadão exemplo, que seja um bom filho, que seja um bom pai, uma boa mãe e assim por diante. E ter um time motivado e engajado tem a ver com, sim, você criar um ambiente legal, você colocar a pessoa naquela área que ela vai exercer melhor, treinar e capacitar constantemente, criar um ambiente que permite o crescimento, como a colega falou aqui, assim, nossa, eu vejo que o vendedor ele quer ganhar dinheiro, isso que importa. Não é só ganhar dinheiro, é o ambiente, mas tem que ter oportunidade de crescer. Se não tiver oportunidade de crescer, obviamente as pessoas vão procurar, talvez fora, oportunidade de crescer, mas também tem a ver com criar limites, tem a ver com puxar a orelha, tem a ver com ter conversas difíceis às vezes, mas importantes. Que são essas conversas que vão fazer você evoluir a pessoa. Recentemente eu estava dando uma mentoria para uma empresária, ela falou, nossa, Gabriel, às vezes tem cliente que entra na loja e ele se reporta a uma funcionária ao invés de se reportar a mim, achando que ela é a dona da empresa. E eu falei, você acha... Posicionamento, né? E ela falou assim, ainda dando risada. Eu falei, pô, mas você acha legal isso? Você tá dando risada disso? Você não tem que estar dando risada disso, porque você não está tendo a postura de quem de fato é a dona. Seja o comportamento de vestimenta, seja o comportamento quando entra uma pessoa ali dentro, seja o comportamento de às vezes estar muito no operacional, resolvendo um monte de problema e não tem nem tempo para ver o que está acontecendo na sua volta. O que eu digo para você, assim, para a gente ir partindo para uma reta final, é que ser gestor não é tarefa fácil, empreender não é tarefa fácil, mas tem caminho, tem método, né? Você precisa
procurar pessoas, referências que estão crescendo e progredindo nisso para poder te inspirar e para poder te ajudar, para poder te ensinar. E não pare nunca de estudar. Não pare nunca de procurar por isso. Não vai só pelo seu instinto. Nossa, como eu dei cabeçada quando eu achava que as coisas eram pelo meu instinto, porque eu tinha um instinto bom, porque aquilo que eu botava a mão dava certo. Não, eu comecei a estudar sobre gestão empresarial, sobre cultura empresarial, sobre gestão de pessoas, procurar pessoas referências que já estavam um nível acima do meu. E não é à toa que a gente vem construindo aí grandes resultados, construindo um time forte, construindo o que é muito legal, né? Que quando você desenvolve uma cultura forte, tem pessoas lá engajadas, motivadas e desenvolvidas dentro do seu negócio, te sobra tempo. Sobra tempo para poder investir em outros negócios, te sobra tempo para poder fazer outras coisas que você gosta. Então é sobre isso, empreender é sobre isso. Eu deixo por último aqui, né, uma frase que a gente tem inclusive no nosso mousepad, tá aqui, né? Que o sucesso é a soma de pequenos esforços diários. Não é sobre uma atitude só, mas sim sobre a constância de você tomar essas decisões todos os dias. É o que vai fazer você construir um time motivado, engajado e ter um time de sucesso. E se fizer sentido, conte comigo ao longo dessa jornada, siga a gente nas redes sociais. A gente tem programas de mentoria e desenvolvimento para empresários para se desenvolver como melhor líder, o melhor gestor em estratégias, tecnologias e tudo mais, e ter um time engajado, ter um time de alta performance. É isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Thaís. Ficamos aí 1 hora aí nessa aula. O pessoal está perguntando sobre a live ficar gravada. Vai ficar gravada, pode assistir, pode indicar para o amigo, pode compartilhar que vai ficar aqui no perfil. Então, agradecer a vocês, obrigado. Nos falamos aí. O pessoal fica acompanhando as redes, se você não segue o Gabriel Thaís, que também a gente vai publicar os pequenos cortes dessa transmissão aqui ao longo dos próximos dias. Então, fica as dicas mais curtas aqui para você acompanhar. Fica até mais fácil de achar o conteúdo, tá bom? Valeu, gente. Obrigada, Obrigado, pessoal. Hein? Tamo junto, Excelente resto de semana galera. para Boas vocês. vendas, bom negócio. Tchau, tchau. Valeu. Abraço, Thaís, Ricardo. Valeu.